Este é o Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema. Televisão e música também são pauta. Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes. Somos @Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite! Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Hey, people! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje, como vocês podem ouvir, nós não estamos sozinhos, estamos com ele, o João, do Sinceroteca. Oi, amigo! Oi, gente! Que saudades! Obrigado por me convidarem novamente. Eu vim participar daquele primeiro episódio e pra mim é uma honra estar aqui de novo. Vai se tornar uma tradição. Todo episódio envolvendo o Heartstopper vai ter que ter o João aqui. A gente fez um contrato. E eu li o contrato, tá? Ai. Então, como vocês já viram, a gente vai falar de uma série e um filme que foram muito bombados esse mês aí, né? Que o mês do orgulho foi junho, mas aqui parece que foi em agosto, né? Para as plataformas de streaming. Porque elas lançaram Vermelho, Branco e Sangue Azul no Prime Video e Heartstopper, a segunda temporada, na Netflix. Então, vamos antes falar, acho que... Vamos começar por Vermelho, Branco e Sangue Azul, que a gente deixa o melhor pro final. Meu Deus. Mas concordo. Mas antes de qualquer coisa, não esqueçam de nos seguir no @Clube da Não Cultura. Estamos em todas as redes sociais possíveis de se administrar. E vocês sabem, jobs, dúvidas, sugestões, é no clubedanãocultura@gmail.com. Vamos começar o episódio contextualizando para quem não sabe o que é Vermelho, Branco e Sangue Azul. A gente tem, então, a história do Alex, que é o filho da presidenta dos Estados Unidos, e ele vai se envolver em uma confusão com o Henry, que é o príncipe britânico. Isso vai gerar uma crise internacional de imagem, né, para ambos. Então, eles são grandes rivais, tem essa situação da crise internacional de imagem, então eles vão ter que fingir que são amigos por um tempo pro bem de seus países, né, para dar uma amenizada aí nesse problema. Porém, essa relação que é muito fria começa a derreter e vai dar lugar a um sentimento muito intenso e novo para os dois. A adaptação, então, ela foi lançada pela Prime Video, entrou no ar no dia 11 de agosto e foi dirigida pelo Matthew Lopes. Isso aí, vamos lá então. Primeiro eu quero saber do nosso convidado, né, do João, o que ele achou dessa farofa. Lembrando que ele foi uma das pessoas que pegou o livro pra ler, leu um pouquinho e abandonou. Denúncia. Eu não sabia disso. Momento. Isso é uma denúncia muito grave, eu não sabia disso. Eu e Fevi amamos. Eu gostei muito quando eu li. Pois é, eu li o livro assim na época do lançamento, porque eu acompanhei, na verdade, o pré-lançamento. Teve todo um hype aqui, uma galera já tava lendo lá fora, e aí assim que lançou aqui eu comecei a ler, mas comigo o livro não funcionou muito bem. Eu não estava gostando muito da narração, enfim, da maneira como a história estava sendo construída, acabei abandonando. Eu acho que tinha muito da questão da expectativa também, do que eu esperava do livro, por conta dessa sinopse, que eu acho essa premissa genial. Desde quando eu vi a primeira vez a sinopse desse livro, eu falei, gente, isso aqui é perfeito, vai dar tudo certo, vai ser incrível. E aí, quando eu fui ler, eu acho que eu peguei um pouco... eu fui pego nas minhas próprias expectativas, acabou não funcionando, mas eu não excluí a possibilidade de ver o filme quando saísse. E os meus sinceros fãs, eles foram bem ardilosos. Sabendo que eu tinha abandonado o livro, eles insistiram para que eu assistisse. E como eu fui convidada aqui pro podcast, eu falei, vamos ver. E a gente assistiu junto. E eu posso dizer que eu gostei. Eu acho que nas telas, eu senti que funcionou até melhor do que no livro. Acho que por conta do audiovisual mesmo, da química dos atores. Então, fiquei ali envolvido com os personagens. E achei, sim, uma farofinha deliciosa de assistir. Apesar de alguns pontos, foi uma boa experiência acompanhar esses dois agora no audiovisual. E Camis, o que tu achou da adaptação? Eu acho que emocionou. Eu gostei muito, porque eu gostei bastante do livro. A gente leu ano passado, eu e Fevi, inclusive, foi o nosso episódio de estreia aqui do podcast, quando a gente verdade. surgiu. E foi um livro que eu gostei bastante, sim, eu devorei, acho que pra mim funcionou, mas eu entendo isso da expectativa versus realidade, tenho muito isso com vários livros. E às vezes a gente coloca uma coisa assim, vai ser de tal jeito, e enfim, não acontece e tá tudo bem. Mas a questão do filme, assim, eu achei muito bom, acho que é uma comédia romântica feita como faz tempo que não se faz mais, sabe? Que a Netflix lança várias coisas e outras plataformas, e parece que não sabem mais fazer comédias românticas como antigamente.
E eu achei que tem todos aqueles dilemas e é contadinho de uma forma certa. E trouxe muito da essência também do livro. Claro que não vai ter tudo, claro que algumas coisas ficaram perdidas ali. Mas eu acho que, de modo geral, foi um acerto, assim, eu gostei bastante. E tem muita química ali dos personagens. E um adendo ao personagem que faz o Alex, que é maravilhoso. Meu Deus do céu. Eu fiquei Que assim, ó. sabor. Sim. Ai, eu amei essa escalação, gente. Foi bem certeira. Muito talentosos em todos os aspectos. Juro. Sim, sim. Eu acho que o grande acerto, eu acho que foi a escalação. Que foi até uma coisa que foi muito discutida na época, né? Que os atores foram divulgados, né? Porque eles, enfim, são mais velhos para o papel, né? Para os papéis ali, porque a gente sabe que o Alex do livro e o Henry do livro, eles são um pouco mais novos. Eles têm o início, assim, dos 20 anos, né? 20. Acho que é no máximo 23, assim. E então até eu fiquei um pouco receoso quando foi divulgado os nomes. Eu pensei assim, ok, acho que eles vão fazer um bom trabalho, mas eu não sei até que ponto o filme vai conseguir nos dar essa ideia e a gente conseguir comprar ela, né? Mas eu acho que deu super certo. Eu acho que eles encaixaram perfeitamente nos personagens. O Alex tem essa marra, né? Essa coisa mais... também meio egocêntrica, até meio leonina, eu acho. E que irrita às vezes, né? Principalmente no livro. Amigo, irrita mesmo, né? No livro. Eu sei, não vou passar esse pano. Ai, eu morro com o Sim. querido. E o Henry, eu acho que o Nicholas, ele tá muito bem no papel. O Henry, ele tem essa coisa mais doce, eu acho, vulnerável, né? Também pelo dilema dele de viver na família real. Então, eles não vão aceitar um príncipe gay, né? É uma coisa, assim, muito fora do eixo. E eu acho que eles conseguiram dar as nuances de cada personagem de forma muito positiva. E o roteiro, eu acho que foi muito feliz nisso. Porque cada personagem tem o seu dilema, tirando do relacionamento, assim. Não, o problema tá fora, né? O problema, claro, do Henry tá envolvido com a sexualidade dele, óbvio. Mas muito mais com a questão política da família real. E o Alex, ele não é só um personagem bissexual que está se envolvendo com um cara. Ele é um personagem que ele tá no meio da reeleição da mãe, né? Então tem uma campanha política ali ferrenha. Ele quer ser uma pessoa mais... acho que ele quer crescer mais na política ali, né? Mais nesse meio, nesse campo. E isso dá, acho que, uma profundidade nos dois personagens que é muito bacana. E a química, né? Tudo. Tudo. Sim. Eu tinha um pouco de medo, assim, porque o livro, ele tem bastante... tem muita cena hot, assim, né? E eu acho que o filme, ele dosa um pouco isso. Eu acho que tá certo. Eu acho que teria que dosar mesmo, porque ele é como se fosse uma grande fantasia, até meio adolescente, assim, com muita cena hot. Então, se fosse adaptar e ficasse ao extremo, eu acho que ia meio que barrar o público, sabe? De assistir. Eu acho que eles foram muito felizes nessa construção. Eu amo a cena do estábulo, porque eles Nossa, faziam um é muito paralelo, genial a assim. maneira que eles fizeram. Nossa, foram Sim. perspicazes. E me lembra aquele da Britney. Uma coisa Raider. Ai, verdade! Obrigado pelos vivos. Serviram tudo pros gays. Serviram é um paralelo. Aquilo ali é cinema, gente. Cinema, nossa mais pura forma. Quando eles estão na balada também. Inclusive, gente, a gente nem falou que ia ter spoiler, mas assim, obviamente vai ter, né? Quando eles estão na balada e aí só ficam os dois de pé e todo mundo baixa, assim. Sim. Ai, muito fofo. Essas coisas das farofas a gente tava sentindo falta na comédia Sim. romântica, né? É isso. Eu acho que a que eu mais gostei foi a de Paris. Pra mim, é insuperável. Engraçado que ela tem a cena mais picante, mas pra mim foi a mais fofa. Deles É muito no fofo. auge do momento deles. Mas foi a mais marcante, assim, a que ficou na minha cabeça. E ela é uma cena que, apesar de ser sobre sexo, né? Eu acho que ela é feita exatamente de uma forma que não é o sexo pelo sexo ali. Tem um sentimento ali muito forte entre os dois. Uma cumplicidade. A construção, a trilha que tá por trás. Sim. Enfim, eu gostei bastante. Sobre essa questão da escalação que você disse, eu também fiquei pensando muito sobre, né, quando saiu quem seriam os atores, porque eu achava eles muito velhos, assim, pros personagens. Mas eu acho que deu ainda mais credibilidade, sabe?
pra história. Eles Sim. serem mais velhos, pra gente entender um pouco mais sobre esses conflitos. O próprio Alex, que tá tão envolvido na política ali no país dele, buscando convencer a galera ali do Texas a ajudar na reeleição da mãe. E o Henry também, sabe? Ser um homem mais adulto e a gente entender que ele se entende como homem gay, mas que ele tem muito apego também a que ele vive na questão de linhagem, enfim. Ele tem essa preocupação de se eu seguir meus sentimentos, como é que vai ficar essa vida que eu sempre tive? Ele foi ensinado de uma forma que ele teria algo, né, para dar continuidade. E assumir a sexualidade dele poderia atrapalhar ele nesse sentido, e ele tinha apego a isso, aquela vida da realeza. Então, eu gostei bastante da forma que esses conflitos foram trabalhados e acho que encaixou com a idade e aquilo que você falou da química mesmo. Acho que os atores têm muita química, eles são muito carismáticos. E uma coisa que eu gosto muito é porque a gente falou, o Alex, ele é bem leonino mesmo, às vezes irritante, e o Henry, ele tem esse jeito doce. Mas se a gente for parar pra pensar da relação, o Henry é meio nojentinho, né? É o que acaba atrapalhando tudo, porque o Alex fica emocionado e muito entregue, e é o Henry que tá dando uma barrada por conta dos seus próprios interesses ali. Então, eu gosto bastante desses paralelos ali que existem entre a personalidade deles e a forma que o relacionamento acaba sendo construído. Sim, e eu acho, agora indo acho que pra uma parte mais técnica, né, eu vi muita gente falando dos problemas do filme, né, em si, assim, de furo mesmo, de roteiro, de continuidade, e realmente, gente, isso acontece, mas eu acho que quando eu pensava nesse filme, eu pensava exatamente isso. Uma farofona, com um erro de continuidade, sabe? Eu achei até que as atuações não iam ser tão boas. Então, foi uma coisa muito positiva pra mim quando eu olhei, assim, o filme e gostei, comprei, e achei que eles se encaixaram. Mas... sei lá, eu acho que farofa é farofa, né? A gente não tem que esperar tanto assim, Já diria né? a Glória Pérez, tem que voar, gente. Tem que voar, exatamente. Nada dessa Exatamente. história faz sentido. Se for muito com a realidade, não passaria dos 10 minutos. Exato. E, Camis, agora como tu leu o livro, assim como eu queria saber o que tu sentiu falta do livro. Se tu sentiu falta de alguma coisa também, né? Então, eu até pensei assim, vou falar com o Fê ver se não estou louca. Mas eu senti um pouco de falta da relação do Henry com a irmã dele. Eu tô doida, porque isso tinha bastante no livro e eu senti que ficou meio flutuante, assim, no filme. Sim. Também senti. E eu acho que o que eu mais senti foi isso. Eu acho que eles focaram muito no relacionamento deles, o que foi uma coisa positiva até pro filme, porque o filme é sobre eles. Mas eu senti falta dos personagens coadjuvantes ali, né? Porque o amigo do Henry, que é ali o Percy, ele tem, sei lá, duas cenas no filme no máximo. Assim como a Nora, que tem um pouquinho mais de cena e tal. Não tem a irmã do Alex, né, no filme, que é a June, que, enfim, tem uma série de problemas. Ela tem uma história só dela, que envolve, inclusive, dependência química e tal. Na verdade, não, agora... é isso? É isso que eu tô na dúvida. Qual das duas irmãs? Eu sei que tem a irmã que tem muito destaque, então é a do Alex, não é do Henry. A do Alex, a June, isso. Então, eu senti um pouco de falta disso, mas eu também entendo que o filme, ele é limitado, né? Eram 2 horinhas ali. Depois, o próprio diretor falou que no corte oficial, o primeiro corte, né, tinha 3 horas. Imagina, gente. Eles não iam querer vender o filme com 3 horas, né? Já é difícil para um filme de 2 horas, imagina. Eu achei até que ia ser, sei lá, 1h30 e no fim eles até alongaram um pouquinho. E acho que eu senti mais falta disso mesmo, dos coadjuvantes. Queria ter visto mais, assim, sabe? Mas também entendi que foi a proposta ali, é o que dava... e deu tudo certo. Inclusive, tem a participação da Casey McKinston numa cena. Eu achei isso muito legal deles colocarem no final. Eu nem me liguei disso. É lá no final, na eleição, né? Isso. Estão apurando votos. Pra quem assistiu assim, só o filme, já que o livro eu abandonei, fica essa impressão mesmo, né? Os coadjuvantes dão uma esvaziada, assim. O que acontece entre os protagonistas, no máximo um pouquinho da mãe do Alex, né? Que é a presidenta ali, tá tentando se reeleger. Então, ela acaba aparecendo um pouco mais destaque pra atuação da Lenda, que eu achei assim, que ela ficou perfeita no papel. A fala 1 dela já me convenceu como presidenta, sabe? Então, eu curti bastante.
Então, uma das coisas, assim, um pensamento mais técnico que eu assisti do filme e fiquei, assim, além de alguns furos de continuidade, foi essa questão dos personagens secundários mesmo, que eles ficaram um pouco à parte. E aquele gostinho de, queria conhecer mais essa pessoa aqui, entender mais dessa relação. Mas era um filme de 2 horas, né? E eles tiveram que fazer escolhas. Ainda assim, com essas 2 horas, cortando esses secundários, eu achei um pouco da relação dos protagonistas corrida no início. Sim, aquelas primeiras No início, cenas, quando sim, eu pensei também. que não, eles já Sim. estavam se amando. E eu achei que no É, a gente filme. piscou o olho e já. No filme eu achei Uhum. que isso ia ser um pouquinho mais trabalhado, pra gente ter um convencimento maior. Mas enfim, né? Mas tu sabe que eu entendi também essa correria, eu também achei estranho. Mas depois é porque eu assisti uma vez sozinho e uma vez com o Sincero Fãs, né? E o Meet, gente, foi super legal, inclusive. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas na segunda vez que eu assisti, eu também senti a correria, mas eu entendi que a correria foi mais não do relacionamento deles em si, do sentimento, né? Porque, na verdade, quando a gente percebe que eles estão apaixonados, é mais pro final do filme, quando Sim. o Alex tá no No karaokê lá entre os karaokê, dois, daquela e aí ele, olhada. e aí ele pensa assim, nossa, fudeu, Sim. né? Mas eu entendi que antes era uma coisa mais assim, vamos se pegar. Sabe? Vamos se pegar. E aí eles foram. E aí a história E deles foi aí vai amadurecendo. aumentando. Isso. É que foi uma forma de fazer os acontecimentos acontecerem, não necessariamente o relacionamento. Apesar de eu ter sentido falta também de parecer assim, teve coisa do bolo, deles que trocaram mensagens, papum, já estão juntos. Mas É, realmente era só uma pegação, eles se Uhum. conhecendo, o Alex principalmente se descobrindo ali. Muito mais isso do que ele se amando, se apaixonando. Porque eu acho que demorou até engrenar, que é a parte do karaokê em diante, aí acontece vários conflitos e outras coisas em paralelo, o que por isso mesmo não estragou esse desenvolvimento. Eu não achei tão rápido assim. Eu entendi, tá, faz sentido, tá muito bom na proposta, sabe? Então acho que sim. mesmo errando eles acertaram. Parabéns. É isso, gente, eu amei. Amo. Então agora a gente vai falar de outra coisa que é o nosso queridinho, né, gente? Não é. Não é só porque é queridinho, é porque é bom É mesmo. boa mesmo. Agora a gente vai falar do maioral. Mas O sem maior não. rivalidades LGBTs, tá, Sem gente? rivalidades, até porque eu Cada acho um que com a é sua bem diferente. proposta. Cada um com a É. sua proposta. Propostas diferentes. Mas estamos falando, né, de Heartstopper. A segunda temporada saiu pela Netflix no dia 3 de agosto. Inclusive, foi pra mim, né? Eu não sei se vocês já sabem, mas eu gostaria até de deixar claro aqui que eu fiz aniversário dia 4, então eu ganhei de presente, né, a segunda temporada. A Netflix apoiando. Falou, gente, vamos dar pra você vir aqui essa Vamos temporada dar de pra Febi. presente. Sim, sim. Então, gente, vamos. Ai, tem tanta coisa pra falar que eu fiz uma lista, assim. O episódio com 2 horas. Ai, ai, mas vamos falar então. Eu quero saber, então, primeiro, quais foram as primeiras impressões de vocês com essa segunda temporada? Eu já vou tirar o meu um pouco da reta, porque assim, ó. Eu não consegui avançar muito, infelizmente. Eu vi só 3 episódios, então as minhas opiniões estarão muito superficiais sobre um Tá. todo. Mas assim, o que eu achei desses 3 episódios, eu peguei a parte ali do Tal e da. Ai, gente, me fugiu o nome da. É, Isso. E eu gostei que a Lígia começa a dar uma avançada, eles começam a dizer o que eles sentem, como que eles vão fazer do relacionamento deles. E eu achei isso muito interessante. E principalmente os beijos e os abraços e o carinho mais frequente dos nossos protagonistas muito queridos. Porque a gente sabe que na primeira temporada, enfim, a proposta era outra. Então agora a gente tem um desenvolvimento desse casal. Então eu gostei bastante. Porém, eu ainda estou muito no começo da temporada. Então as minhas opiniões ainda são muito rasas. E vou deixar vocês aí trazerem a de vocês e trazerem os debates. E inclusive os spoilers pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo. E ainda não olhou tudo. Mas eu viro aí. Tá bom, então, João. primeiras impressões. Olha, eu só consegui assistir uma vez. Porque, enfim. Essa correria da vida não me deixa ser feliz. Sim, Mas. exatamente. Mas o que eu posso dizer é, nesse primeiro momento, o que eu gostei já de cara, personagens secundários. Eles estão sendo muito desenvolvidos nessa temporada. Porque na primeira temporada a gente conhece todo mundo, e claro, tem um foco nos protagonistas. Nessa, a gente já começa a perceber conflitos novos na vida desses personagens. É,
percebi que algumas coisas não tão legais, como é o caso do relacionamento da Darcy e da Tara. Então você percebe ali que tem alguma questão naquele meio. O próprio Tom com a Elle, que começam a falar os próprios sentimentos, mas tem algo que barra esse relacionamento de ir pra frente. E aí isso vai sendo desenvolvido aos longos dos episódios. Então, o que eu senti de positivo nessa temporada, e principalmente nesse início, foi isso. Tipo, esses personagens todos vão ter a sua própria trama e essas tramas vão sendo desenvolvidas. E gostei muito. Eu, como já li as HQs, já estava esperando muita coisa. E essa temporada, pra mim, é de especial. Desde o momento que anunciou, eu falei, é o momento de Paris. Então eu comecei a temporada pensando, quando é que vai chegar Paris? E fui muito feliz quando chegou. Acho que foi tudo muito, muito, muito bem feito. Tudo bem posicionado, câmeras, tudo. Deu uma felicidade, assim, pra mim, que tem muito das HQs, e ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho muito legal em Heartstopper é que a autora está conseguindo construir o universo da série. Então Uhum. ela tem as referências das HQs, cenas que são iguais às HQs, mas a série também tem a própria história de uma maneira que não destoa do primeiro universo que ela criou. É realmente um complemento. E isso me fez muito feliz nessa segunda temporada. Agora, puxando um pouquinho o gancho de Paris, acho que era o principal, assim. Eu tava muito curioso pra ver como ia ser. E eles conseguiram fazer 3 episódios dos 8, né? Sobre Paris, em Paris. Eu achei isso muito bom, assim. Eu tava com medo de ser uma coisa muito rápida. Ahn, mas, assim, eu acho que o principal tirando o foco também dos coadjuvantes, eu acho que o amadurecimento de todos os relacionamentos ali, né? Dos que já estavam, ah, né, consolidados de certa forma. Não digo consolidados, mas já estavam prontos pra se consolidar. Então a gente teve o Charlie e o Nick, né? Obviamente, a Tara e a Darcy, e Tal e Elle, né? Que é um casalzinho que eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E eu achei o interessante como cada um foi pra um lado, assim. Eu acho que a Tara e a Darcy têm uma trama que eu acho que é super plausível pra um adolescente, sabe? Porque é aquele momento que você diz eu te amo e aí a outra pessoa não espera, e aí fica aquela coisa meio confusa de tipo, meu Deus, o quanto nós já avançamos nisso, né? E claro que a gente entende depois, mais tarde, não vou dar tanto spoiler assim pra também não prejudicar a experiência da Camis, mas a gente entende por que é tão dificultoso pra Darcy ouvir aquilo e pensar, será que ela realmente me ama ou ela ama a pessoa que eu sou estando com aquele grupo de amigos ali, né? É só um adendo, uma coisa que eu percebi, apesar de estar muito no início, é justamente que nem o João falou do desenvolvimento dos personagens secundários, a gente vê mais histórias sendo desenroladas ao mesmo tempo que a gente tem o Nick e o Charlie ali também no seu protagonismo, na sua relevância enquanto casal, mas também desse grupo, né? Porque eu acho que é no segundo episódio que tem ali um momento que, vamos revelar a bissexualidade e tudo mais, e aí eles se reúnem todos juntos, ali a gente já tem uma demarcação de, temos um grupo, temos pessoas que são amigas, que se identificaram, né, enquanto pessoas e tudo mais. Então é muito legal e isso que tu falou me remeteu a uma coisa que eu não sentia na primeira temporada, é claro, porque era outro desenvolvimento, outro universo, assim, mas que eu acho muito legal e que eu fiquei ansiosa pra ver como que isso vai ficar depois, porque também tem casais ali naquele grupo, e a gente sabe, enquanto pessoas que já fomos adolescentes, que é um pouquinho complicado quando existe um grupão, existe casais ali e tudo mais. Então, enfim, fiquei ansiosa pra ver o desenrolar disso, sabe? Eu senti, depois de assistir toda essa temporada, eu senti muito que o foco, eu acho que de toda a série, se eu pudesse resumir a palavra, eu acho que seria amizade, porque eu acho que fala muito da amizade ali. E fala, inclusive, das relações que antes a gente não via tanto, né? Nessa, a gente tem o Nick e o Tal trocando várias ideias sobre assuntos. Eles sabem que eles têm um lance ali meio de ciúme, até um pouquinho do Charlie, Existia né? essa rivalidade do passado, no início, o tal não aprovava esse relacionamento, então Uhum. fica o clima estranho, né? Quem nunca implicou com o namorado de uma amiga? Eu já. Todo Eu mundo, já amigo. também. Então, Incontáveis e vezes. depois, quando o relacionamento segue, você vai ficar fazendo cara feia o tempo todo, você vai dar uma interagida. Sim. Então eu achei legal isso, Sim. porque é o natural, né? E eles se apoiam muito ao longo da temporada, tem algumas conversas bem legais lá no quarto do hotel mesmo em Paris. Uhum. Isso eu gostei. Pra gente não perder o gancho, então, da amizade, eu também senti isso, que eles focaram muito nessa relação. E quando eu tava conversando com o Madê, que é um amigo meu, é,
A gente falou sobre. Porque Heartstopper, às vezes é um gatilho pra muita coisa. Às vezes é pro próprio relacionamento dos protagonistas, mas essa rede de apoio também. Eu chorei muito no episódio 8, que Uhum. é um episódio emblemático em que eles todos estão juntos, que é quando Sim. toca aquela musiquinha. E as lágrimas simplesmente desceram porque eu fui vendo aquela cena, eles interagindo, eles se apoiando, eles sendo felizes. E é sobre isso, sabe? É sobre eles darem força um pro outro, estarem um com o outro. Para além dos relacionamentos, eles são amigos entre si. Então, é muito bonito, sabe? Acompanhar o desenvolvimento dessa amizade deles. E que legal que nessa temporada isso ficou mais forte, mais evidente. E como eles são importantes pra reafirmar coisas, né? Porque, por exemplo, tem uma conversa que o Nick fala pro Tal, assim, o quanto ele é uma pessoa boa, o quanto ele é gentil, e ele é bonito, que ele é uma pessoa que merece o amor que ele tá procurando, né? E depois também a gente tem a Tara falando com o Charlie, dizendo pro Charlie que tá na cara que o Nick gosta muito dele, que ele tá muito apaixonado, e aí ela reforça, né, o quanto é importante esse relacionamento deles. E o Charlie também faz uma troca e diz assim: você não precisa ficar com medo do que tá acontecendo agora contigo e com a Darcy, porque também tá na cara que ela é apaixonada por ti, que ela ama a pessoa que tu é, assim. Então é muito Eu bonita amo essas essa cena. trocas, né? Essa cena específica eu gosto muito e é até legal citar, porque mexe até um pouco com essa questão da expectativa que a gente tem do outro. O Nick, às vezes, o Nick não, o Charlie, ele olha para o relacionamento da Tara e da Darcy e ele sente até uma certa inveja, porque elas demonstram muito sentimento uma para outra, estão sempre de mãos dadas, se beijam. E ele queria ter isso com o Nick, mas o Nick ainda não estava pronto, não tinha se assumido totalmente. Então, ele invejava isso. Do outro lado, as meninas também estavam invejando coisas no relacionamento deles, né? É. Porque ali as coisas não estavam tão bem, existia uma certa frieza, até essa questão aí do eu te amo, estava criando uma coisa na cabeça das meninas. E aí, quando eles têm essa conversa, é muito legal pra ver, tipo, cara, você tá achando que um tá perfeito, mas eles estão passando por tretas também, o que é normal nos relacionamentos. E, enfim, da mesma forma que o Charlie enxerga amor lá, elas enxergam amor no relacionamento dos meninos também, e tá tudo lindo. Eu acho que tem também o lance, agora pescando assim, falando ainda de amizade, a importância realmente de um grupo, né? Eu acho que nós, como pessoas LGBT, assim, é sempre bom a gente estar rodeado de pessoas LGBT pra entender as outras vivências, entender e ficar mais forte junto, né? Uma coisa até meio clichê de dizer, mas é verdade. E eu acho tão bonito também quando a Elle, ela passa a ter mais contato com pessoas trans ou não binárias, né? Enfim, quando ela vai entrar em contato lá com aquela escola de artes, que ela tá, inclusive, concorrendo uma vaga. E é muito legal, porque eles se identificam logo de cara, eles já têm uma conversa. Tem a Naomi, se eu não me engano, já chama ela e diz assim: nossa, é muito louco estar aqui, porque quando eu tô na minha escola regular, né? Eu sou apenas a menina trans. E aqui eu sou outras coisas, assim. E é muito bonito ver isso, assim. E ver realmente que é importante a gente ter esse nosso grupo, assim, fortalecido de pessoas que passaram por coisas parecidas com a gente, né? Pra ter essa noção de pertencimento. E justamente Sim. para isso que a Naomi disse, né? Se sentir um ser humano, um indivíduo em si. E não apenas aquele estereótipo, né? Não só a garota trans do colégio. Lá na escola de artes, tanto ela quanto a Elle eram pessoas distintas, com histórias Uhum. distintas, sonhos distintos. E isso é muito bonito de se ver. E essa questão que você falou do grupo. A gente sabe o quanto é importante, e a gente pode até fazer um paralelo entre o Nick e o Ben. Porque o Nick, em todo esse processo de descoberta, ele, além do Charlie, ele tem todo esse grupo de amigos que está apoiando esse relacionamento, enfim, está impulsionando. E o Ben, com todos os seus traumas e coisas ruins que ele próprio fez também, ele é completamente sozinho. Então, tem uma diferença ali. Ele é uma pessoa sozinha, ele não conseguiu fazer esses amigos. E aí ele lida com os sentimentos, esses conflitos dele enquanto a sexualidade de uma forma completamente diferente da do Nick, por exemplo. E com certeza faz muita falta pessoas ali para segurar a mão, e enfim.
tá junto com ele nesse momento de descoberta. Porque ele, por conta própria, e o preconceito da própria família, foi só ladeira abaixo, como a gente acompanhou ali da primeira temporada até agora. Ele é um personagem muito, muito difícil, eu acho, né? Porque, ao mesmo tempo, eu sentia muita pena, porque eu enxerguei nele, assim, trazendo para um lado mais pessoal. Eu tenho um amigo que, por muito tempo, ele ficou dentro do armário. E hoje em dia não mais, graças, né? Graças. Mas ele ficou por muito tempo. E eu, olhando de fora, sentia muito medo dele continuar no armário pro resto da vida, sabe? E viver uma vida muito frustrada, e viver uma vida sem amor de verdade, assim. Performando uma heterossexualidade daqui a pouco. E o Ben, ele me trazia esse sentimento, assim. Ao mesmo tempo que, quando chega no final, a gente entende completamente a fala do Charlie pra ele, porque a gente entende que, além dele ter sido ter tido problemas com ele mesmo, de ser, ele mesmo fala, né, eu sou uma pessoa estragada, eu sou uma pessoa, enfim, difícil, em um processo difícil, ele também, o Charlie fala pra ele que ele acabou, todos os problemas dele acabaram afetando muito o Charlie, a ponto do Charlie questionar o seu valor como pessoa, né, então é muito tenso, assim, essa relação, porque ao mesmo tempo que eu sentia muita pena, eu também sentia, tipo, poxa, né? Ele, inclusive, assediou o Charlie, né? Isso a gente sabe. E o Nick joga na cara dele também, logo nos primeiros episódios, fala: eu não gosto de ti, porque a primeira oportunidade que tu teve, tu foi ali e tu literalmente assediou ele. Então. Até pra o espectador lembrar, né? Porque, de certa forma, ele tá mais quietinho ali nesses primeiros episódios, mas aí se relembra o que foi feito antes, sabe? Sim, exatamente. Porque nessa temporada ele anda muito reflexivo, tem os seus momentos em que ele verbaliza que tá arrependido, mas eu gosto muito dessa cena de enfrentamento mesmo, porque eu acho que não existe uma obrigação nossa em perdoar quem machuca a gente. Sim. Isso pode acontecer no processo? Pode. Recentemente até aconteceu comigo, de eu, sinceramente, liberar um perdão mesmo, que era mais pra mim do que pra outra pessoa, e eu estou vivendo momentos ótimos da minha vida nesse sentido. Mas tem coisas que são feitas que simplesmente não dá. Você vê, o Charlie ele foi machucado em níveis muito extremos. Isso afetou muito a saúde mental dele. Então toda a bagunça do Ben foi transferida para o Charlie, a ponto dele duvidar do seu próprio valor, como você citou, achar que não é bom o suficiente, a ponto de atrapalhar no relacionamento dele com o Nick. Porque, querendo ou não, existem algumas coisas parecidas no sentido de o Nick ainda não ser assumido, e o Charlie traz tudo aquilo pra ele. Uhum. É como se fosse por conta dele, não é uma coisa externa, é por causa dele. E, enfim, isso atrapalhou a vida do Charlie de várias formas, então foi legal ter uma conversa, botar ali os pingos nos is, mas eu amei esse desabafo do Charlie e o Charlie transferindo pra ele, porque pode parecer muito pesado, porque o Charlie falou mesmo tudo que ele tinha pra falar, sem meias palavras, mas pesado mesmo tá pro próprio Charlie, que tá vivendo todas as consequências desse relacionamento abusivo, né, que ele viveu ali com Ben. Que era uma pessoa que tratava ele apenas como um objeto. Ele tava a fim de beijar e conversava ali com o Charlie. Depois fingia que nada estava acontecendo. E agora que ele tá vendo o Charlie numa relação bem estabelecida e ele tem essa vontade de viver o que o Nick tá vivendo, eu sinto que é uma coisa, por mais que ele diga que é pelo Charlie, que eu gosto de Charlie, vou lutar por ele tem até essa fala, pra mim não é. Pra mim é uma coisa de ego, é um despeito. Sim. De eu queria estar vivendo aquilo ali, eu poderia estar vivendo porque eu já tive o amor do Charlie. Só que ele não tá vivendo porque agora existe o Nick. Então eu acho que existe um conflito até de despeito dentro dele. E é por isso que ele resolve querer lutar pelo Charlie, mas não dá muito certo, porque ainda bem que o Charlie tá bem estável, na medida do possível, claro, em um outro relacionamento. E joga tudo isso na cara do Ben. Porque é importante que ele tenha um choque de realidade também. A vida dele é complicada, os pais não aceitariam ele. Isso realmente é muito ruim. Mas isso também não é um passe livre para ele sair machucando, agindo como se as outras pessoas não tivessem sentimentos também.
É, o Ben, ele precisa urgentemente de terapia, gente. E acho que trazendo, inclusive, trazendo o elefante branco, tirando o elefante branco da sala, né? E falando um pouco do que ocasionou o distúrbio que o Charlie tem, né? Isso, desde a primeira temporada, a gente tem esses resquícios, assim, e na HQ é a mesma coisa. Quem repara muito bem na primeira temporada algumas cenas do Charlie em relação à comida, nota que ele já dá uns indícios, né, de que algo não tá certo. E a gente tem um aprofundamento sobre essa questão, ainda que pequeno, eu acho, na segunda temporada. Eu acho que na terceira provavelmente vai ser um negócio, assim, muito mais forte, muito mais profundo, porque o João já leu também a HQ, a gente sabe que o negócio fica feio. Né? A coisa fica macabra. Fica macabro. E a gente tem já tem a introdução, né, disso aqui. E é importante como eu acho que tem uma cena no final, assim, que é uma das cenas finais, que é uma conversa entre o Charlie e o Nick, e eles falam sobre isso. E o Nick fala como ele quer que esse relacionamento dele seja um relacionamento em que tenha uma comunicação de tipo, eu estou sentindo isso, eu estou passando por esse problema. E eu acho isso tão interessante quando a gente mostra isso para uma série de adolescentes no mundo todo que estão vendo essa série e que reforça a importância de ter um relacionamento que tenha um diálogo e que é importante falar de sentimento, né? Então, seja independente do problema, né? Eles deixam isso muito claro, assim, o que eles querem daqui pra frente. Eu acho isso muito bonito, assim, e eu acho que esse é o ponto mais feliz que a Alice Oseman chega como criadora de todo esse universo, né? Porque tanto nas HQs quanto na série, ela dá várias lições saudáveis, né, pra gente, de como a gente deveria ser ou deveria seguir, assim, e tomar as nossas atitudes. E é muito bonito. Nessa cena final específica, ela é muito linda. Foi uma que me emocionou bastante. E o que eu acho mais legal dela também é o Nick trazendo isso de eu me importo com você, Charlie. Também é importante pra mim saber o que você tá passando, o que você tá sentindo. Porque algo que acontece com o Charlie, isso desde a primeira temporada, é essa questão dele sentir que ele precisa fazer pra todo mundo, mas ele se anular ao longo desse processo. Então, ele entende que o Nick tá passando por um momento difícil, que é essa coisa de sair do armário, e que legal que ele compreende, ok, mas ele vai passando por cima até das próprias emoções para que o Nick esteja bem. E eu sinto que o Charlie é esse tipo de personagem, eu acho que eu tenho até uma identificação com ele nesse sentido, porque a gente que tá nessa posição de se importar muito com o outro lado, a gente sente, de certa forma, que o outro dá muito pra gente, então a gente tem que compensar de alguma forma. E aí talvez ele ache que o Nick é um espetáculo, que o Nick é demais, e que, sim, a função dele tá ali lutando por tudo que der nesse relacionamento. Só que ele também é uma pessoa incrível. Ele também é um garoto lindo, ele também é um menino super sensível, ele também merece amor. Então, quando o Nick mostra que se importa, E ele é corajoso, né? corajoso, que ele tá ali por ele também, ele quer saber dos sentimentos, ele quer ajudar a resolver os problemas, é muito bonito. Até pro próprio Charlie perceber que esse relacionamento são de duas pessoas, sabe? Não dá pra ele agir como se fosse só ele que tivesse que carregar o relacionamento, são duas pessoas ali. E sobre a questão da alimentação, eu ainda achei, amigo, que eles mostraram bastante, sabe? Eles focaram bastante, tanto que eu achei que já ia começar a acontecer coisa agora, mas realmente vai ficar pra próxima. Mas desde o início, né, o foco no prato, quando ele vai comer, eles focando, ele falando que já comeu, mesmo a gente sabendo que ele não se alimentou. E acho importante pra gente fazer esses paralelos até o motivo, né? O que levou ele chegar a esse extremo, que é quando ele fala um pouco sobre essa questão do bullying, tanto lá no final, com o próprio com o próprio Nick, até mesmo ali na conversa com o Ben, em que ele joga na cara do Ben que tudo que aconteceu com ele mexeu muito, e o Ben, ele piorou uma situação, né? Porque ele já estava sofrendo bullying. Aparece o Ben com aquele relacionamento completamente tóxico, distorceu ainda mais tudo que ele estava sentindo, e agora a gente vê um Charlie que se maltrata, um Charlie que enfim,
passa por uma série de questões e enfrenta isso sozinho, sem se comunicar com outras pessoas. Então essa cena final foi importantíssima, até porque a gente vai viver então na próxima temporada, que é esse Charlie buscando ajuda. Eu acho que se não tivesse essa rede de apoio ali, o próprio Nick conversando com ele, talvez fosse até difícil ele tentar buscar mudar isso que tá acontecendo com ele. Sim. E agora eu acho que vamos entrar num outro ponto que eu acho que é muito bacana, assim, da série, que é a questão da importância de outras sexualidades, né? A gente tem ali o Nick reforçando, assumindo a sua bissexualidade durante a temporada e reforçando ela, né? Inclusive virou meme, né? Virou meme. Mas ele tá sempre falando. I'm bi, actually. Ele tá sempre reforçando a importância de que... Porque toda vez que ele fala, eu estou com o Charlie, alguém fala, eu não sabia que você era gay. Mas ele fala, não, eu não sou gay. Na verdade, eu sou bissexual. E eu acho importante ele trazer isso sempre. Inclusive, no post lá das redes sociais, quando ele faz. Eu acho muito bonito, assim, porque a bissexualidade, ela é invalidada, inclusive na comunidade LGBT, né? Na vida real, assim. E cara, é muito louco parar pra pensar que as pessoas ainda têm essa coisa do tipo, uma visão de que, o bissexual, ele é indeciso, ou é promíscuo, ou sei lá, sabe? Então eu achei de muito contundente, assim, ele ficar reforçando o tempo todo na série. Assim como ele reforça também nas HQs. Até pra dar um sacode na questão dos estereótipos, né? Porque, nossa, ele joga futebol, ele é o capitão do time. Como assim ele tá se relacionando com um garoto? Gente, não era pra ter relação, sabe? A sexualidade, ela não é atrelada aos comportamentos. Ele é um garoto bi, e é isso. Exatamente. Aceita, mas ele tá sendo questionado o tempo todo nesse sentido. E além da bissexualidade, tem a questão do Isaac, Sim. né? Com a sexualidade. Que eu gostei muito da maneira que foi construído. Porque é Max, né? O nome do personagem que... O James. Que me interessa. James. Porque eu tô com Max na cabeça. O James é um fofo. E se cheguei a chipar os dois ali dos primeiros episódios. E queria, né? Que os dois levassem pra frente. Mas... a forma como a autora retratou e fez até o próprio Isaac questionar o que estava acontecendo com ele, sem entender, acho que foi muito bonita e foi super válido, tá? O James vai achar outra pessoa super legal também, mas o Isaac tá bem da maneira como ele tá. E tem aquela cena específica que os amigos, né, querem saber se aconteceu, o que aconteceu, que ele dá até uma explodida. Acho que foi importante também pra ele, porque às vezes a gente faz as coisas sem perceber, né? Os amigos ali, aquele grupo específico, eu tenho certeza que só queriam o melhor pro Isaac, mas não estavam percebendo que estavam sendo inconvenientes até, de certa maneira. Então, eu curti muito como a autora trabalhou essa questão da sexualidade do personagem. E, enfim, ele é um personagem que eu tenho muito carinho, inclusive. Sim, a gente tem muito tempo, tem muito mais tempo dele de tela nessa temporada, isso é muito mais legal. Embora ele esteja sempre lendo muito, né? Até momentos bem adaptados. Sim. O Kingo sempre tá com o livro, gente. Bookstand, a cota Bookstand da série. E eu acho... meu sonho ser assim, que eu ia ler bem mais. Ai, gente. Eu juro, Isaac, você colocou a gente num patamar muito alto. Porque meus livros são toda mochila, né? Pro trabalho eles nem eu saem. Também, eles pra só passear. Passeiam. Eu assim. Sim, amigo. E eu acho que é importante a gente trazer que existe uma cobrança social que você tem que estar com alguém, você tem que você tem que namorar, você tem que casar, você tem que ter, sabe? E é tão interessante falar que não, você não precisa, você tem que se entender quem você é, o que você quer, o que você gosta, e depois pensar no que você vai fazer disso, né? E é muito legal ver isso, assim. Eu também shippei um pouquinho ele com o James no início, assim, mas foi muito bem construído, assim. E a forma como ele também começa a entender o que tá acontecendo, que é numa exposição de arte. E a gente nota como a arte ela é importante para esses momentos de entendimento pessoal, né? Eu gostei bastante, que ele tá olhando ali a escultura, e aí chega o artista e explica, e ele tem aquele momento de...
É isso que tá acontecendo comigo. Eu acho que a arte permeou bastante, né? Justamente por conta da Elle tá se candidatando para essa escola de arte, a autora usou bastante desse espaço para desenvolver ali algumas tramas e eu achei bem interessante. E complementando o que você falou, eu acho que esse que é o legal da série, porque mostra muitas relações, eu acho que de uma maneira muito verdadeira, a gente até percebeu no desenvolvimento de alguns casais nessa temporada, de como é bem verossímil mesmo, problemas que são sim de adolescentes, porque você percebe a dificuldade de se comunicar em algumas questões que parecem simples, é muito da idade também, eles estão no primeiro momento da vida deles, é natural que eles tenham dificuldade de falar o básico, assim, um para o outro, sintam medo, até a gente que é adulto tem, né, por que cobrar tanto de adolescentes? Mas, enfim, além disso, o que eu estava querendo dizer é que na questão da cobrança, além da sociedade ter essa cobrança para você estar com alguém o tempo todo, de você entender se você quer estar com alguém e com quem você quer estar e em que termos. Eu acho que existe uma cobrança, eu acho que até mesmo das relações heterossexuais, que eles querem trazer para o mundo LGBT, que não tem que trazer nada do mundo heterossexual, das relações serem muito parecidas, nos mesmos termos, e só é certo se você tem os horrores, ou só é certo se você namora há tanto tempo. E não, gente, cada um tem seu tempo, cada um tem seu objetivo. As pessoas são indivíduos que têm vontades, sentimentos próprios, e você não tá errado de não ser uma pessoa que namora pouco, ou você não tá errado por ser uma pessoa que namora demais, porque cada um tem ali a sua maneira de ser e de levar a sua própria vida sentimental, mas existe toda uma cobrança social em nossa volta, e é aí que faz a gente até entrar em relacionamentos que não são nada legais, porque parece que você não tá no relacionamento porque você quer estar com aquela pessoa, e sim porque você precisa estar em um relacionamento, e as consequências disso normalmente não são nada legais. Então eu gosto da maneira como a autora conversa também sobre até essas pressões que existem em torno do personagem para se relacionar, porque faz a gente refletir sobre a nossa vida e a forma até que a gente cobra os outros também, né? Querendo ou não, a gente tem comportamentos tóxicos, a gente costuma reproduzir algumas coisas que não são legais. Então leva a gente a parar pra pensar, epa, será que eu já fiz isso com alguém? Será que eu tô deixando alguém desconfortável nesse nível? Isso eu achei bem bacana. Sim, e além dessa cobrança social, acho que eu vou encaixar um pouquinho aqui de um negócio que a gente quer muito hablar aqui, que é o seguinte: o Twitter, como sempre, sendo o problema da internet, né? Elon Musk apaga sim, pelo amor de Deus. Eu tô assim, Elon Musk, você está certo. Desliga o fio que tá ligando. Sim, porque, gente, gerou-se uma discussão no Twitter sobre abre aspas, a falta de sexo em Heartstopper, tá? Fecha aspas. Por quê? Nós não temos ali uma cena de adolescentes se pegando num nível, assim, elite, né? Porque a gente... Aí tem uma série de questões, né? Eu acho que eles têm entre 14 e 15 anos, eles são muito jovens, né? Eu acho que, assim, eu posso falar por mim. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu não estava transando horrores, né? Inclusive, eu tinha maior dificuldade de chegar nas pessoas, de expor os meus sentimentos, de dizer que eu tava gostando de alguém. Enfim, tinham outras coisas acontecendo na minha vida. E eu acho que existe uma utilização que é muito bonita na série, que é o uso dos gráficos, né? Tem os desenhos aparecendo, tem as faíscas, tem o negócio. E assim, gente, quando a gente tá falando dos hormônios adolescentes e tal, que a gente sabe que existe, né, puberdade aí, a gente não precisa colocar, sei lá, duas pessoas querendo transar todo tempo, ou de pau duro, sabe, na cena, pra mostrar que eles estão excitados, ou que eles estão com tesão, ou que eles estão... Até porque a gente tem uns momentos ali que o negócio fica mais quente, assim, por falar, e geram outros conflitos, outras consequências, e aí eles batem um papo muito interessante no meio da série, que eles falam: olha, eu não quero transar agora, eu não quero fazer isso agora. Eu quero um dia, quando eu estiver preparado, quando eu estiver pronto. E isso também é muito honesto com os personagens e como eles estão lidando com
com a idade deles, com o momento deles. E aí as pessoas chegam no Twitter e falam que não exprime a realidade porque não tem cena de sexo suficiente. Que gay que vai aguentar ficar sem transar? Tipo, amados. Que mundo é esse que eles estão vivendo? E eu acho que a própria história da série, gente, existem momentos de tensão ali entre os personagens e é muito coerente com o que os personagens estão vivendo. Se para alguns personagens está sendo difícil a questão do próprio eu te amo, imagina a carga em si do sexo. É uma intimidade muito grande. O Nick, ele tá se entendendo ainda. Para ele foi difícil encarar um relacionamento de beijos e abraços e apertos de mão com o Charlie. Quem dirá esse passo a mais? Existe a vontade, a cena do chupão deixa isso bem claro. Mas não é o foco nem da série e nem do que eles estão vivendo no momento. Tá sendo um passo de cada vez. É natural que as coisas sejam assim. Tem adolescente que já é mais despachado e faz tudo. Tem, isso acontece. Mas nunca foi a intenção da autora retratar esses personagens dessa forma. E não é que ela esteja censurando isso. Pra quem já acompanha o universo da série, sabe que as coisas vão, sim, evoluindo ao longo do tempo, e a gente já até assistiu uma evolução da primeira para essa temporada. Mas eu acho que as pessoas, quando elas querem criticar, elas querem arranjar problema, elas vão inventar qualquer coisa. Eu acho que o pior absurdo que eu ouvi em relação a isso foi alguém no Twitter dizendo que a autora, ela quer passar a sexualidade dela dos personagens da série. Isso mostra a ignorância e o preconceito enorme, ou seja, a pessoa não entendeu, não viu a série, não prestou atenção ali no que o Isaac passa, por exemplo, pra estar vomitando uma merda dessas. E eu não tenho que criticar nesse sentido da relação dos meninos. Acho que tudo está acontecendo como deve acontecer. Eles tiveram seus momentos mais íntimos também. E em um outro momento, no futuro, talvez eles tenham essa cena mais quente. Mas vamos prestar atenção pro público-alvo dessa série também. A série, ela é feita por um público adolescente, principalmente. A gente já adulto se encanta e tudo mais, sim, mas ela é feita principalmente para jovens. E não é a escolha de quem está produzindo essa série mostrar esse outro lado para esses jovens no momento. E não da maneira como as pessoas estão esperando, gente. Eu acho que tem produto para cada categoria que a gente quer. Você quer uma coisa mais hot? A gente acabou de falar de Vermelho, Branco e Sangue Azul. E Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é com adultos, nem teve tanto hot assim. Então, vamos dar uma segurada, galera. Amigo, você falou tudo. E eu acho que agora eu quero entrar em outro ponto, um ponto mais leve, que é o seguinte: a Imogen é uma diva. Eu amo essa personagem. Eu acho ela tudo. Eu já gostava dela muito. Aliada. Eu já gostava muito dela na primeira temporada, apesar dela ter... Ela tem até uma participação, acho que considerável. Aqui eu acho que ela cresce muito. Além de estar sempre belíssima, porque ela é muito fashion, eu acho. Nossa, ela é. Ela é um ícone. Né? E aqui ela tem acho que uma importância muito grande, principalmente na trama ali do Ben, né? A gente entende também ela se entendendo, ela entendendo o valor dela, né, e a importância da amizade, voltando lá para aquele primeiro tópico, né, porque ela nota que o Nick, né, que é o amigo dela, entrou ali naquele grupo que as pessoas se apoiam, as pessoas respeitam os gostos de cada um, né, tem uma cena de Paris, inclusive, que eu acho muito legal, o paralelo, assim, do roteiro, porque ela pede pro Ben ir com ela no Sacré-Cœur lá, que eu não sei pronunciar, e aí ele diz que não, coisa chata, não sei o quê, e aí quando ela se aproxima do grupo, eles falam, você já foi no Sacré-Cœur, vamos com a gente, não sei o quê, e ela fica super animada, então também mostra como ela tá no lugar errado, né, e como eles são receptivos e que ela pode ser quem ela quiser ali. E dá uns resquícios até meio... O que está acontecendo com a Imogen? O que será que vem aí no final? Eu gostei daquela cena. E, enfim, eu só queria exaltar a diva em um momento aqui no episódio, porque eu acho que ela é muito boa. Eu acho que ela é meio inconveniente em vários momentos. Isso que eu ia dizer. Ela, na primeira temporada, ela me incomodava bastante, assim. Por ser meio inconveniente, assim, meio sem noção. Mas é um sem noção, assim, que a gente percebe que não é pela maldade. Além dela realmente, ela só é meio avoadinha. E aí eu senti que nessa temporada, ela foi mais incluída no grupo. E aí ela foi se soltando mais. Acho que foi muito importante pra ela, justamente nesse sentido de... Ela começou aquela relação com o Ben, mas justamente por agora estar envolvida em outro grupo e perceber ali quem tá à volta dela,
ela não vai levar essa relação por muito tempo, sabe? Isso que eu achei legal. Porque ela já percebe ali que ela tem um valor e que ela é muito pra aquele garoto. O garoto não faz nada por ela, é o tempo todo sendo ríspido. Que tamanho são esses, sabe? Então, pra mim, uma das minhas cenas favoritas, inclusive, foi o fecho que ela deu. Muito. Já expôs ele na mesa mesmo, ué, que preocupação é essa com o que o Charlie viveu e eu aqui? O que eu fiz? Você não se importa? Claro, foi dolorido pra ela se expôs também naquele momento em que ela dá um fecho ali nele na frente de todo mundo, mas acho que foi muito importante pro crescimento da própria personagem, pra ela olhar pra ela também, porque eu sinto que tanto na primeira, quando ela tava ali tentando se relacionar romanticamente com o Nick, e na segunda, que ela já engata em um relacionamento com o Ben, que ela tava buscando muito isso nessa história de amor, de viver algo com alguém, sem olhar pra si. E eu acho que a partir desse momento, desse rompimento com o Ben, ela começa a se entender melhor de forma geral e a ficar ainda mais bonita e feliz. Porque eu acho que quando a gente tá bem com a gente transborda uma felicidade diferente. Então, eu fiquei muito feliz por esse crescimento dessa personagem também, mostrando que realmente nessa temporada os secundários eles tiveram um crescimento ainda maior, né? Porque a própria Imogen, ela foi ganhando ali uma nova roupagem nessa segunda temporada. E ela é um apoio muito importante pro Nick, né? O Nick acho que gosta muito dela e preserva muito a amizade dela. E, inclusive, depois que ela dá o fecho no Ben, ele vai atrás dela e ela tem uma cena muito bonita com o Nick e com o Charlie, eles se abraçam, enfim. É muito bonito de ver mesmo. E o Nick, além dela ali, tem a mãe também como sendo uma ponta super importante pra manter a sanidade dele, né, e tal. E aí a gente chega na parte das relações familiares. Eu acho que nessa temporada a gente teve muito forte a presença das famílias também. Então, tanto a presença da mãe do Tal lá, dando a maior força pra que ele fique com a Ellie. Ela é uma diva, gente. Ela é muito chat da Elle, né? Eu amo. Sim, ela é muito. E eu acho isso tão bonito porque a gente entende que ela já conhecia a Elle, inclusive antes da transição. Então, ela deve ter visto tudo o que aconteceu, o que eles passaram e tal. E também ela é super apoiadora daquele relacionamento. Ela vê que eles se gostam de verdade, que eles estão perdendo tempo. E tanto que quando acontece, né, ela fala assim, ai, eu não vi a hora de contar para suas tias, não sei o quê. Então, é muito... Já é uma coisa que ela só pop, isso é muito coisa de família, quando tem... Sim, ela é muito... O filho com uma amiguinha, assim, que ele já sabe que tem alguma coisa ali, eu amei demais. Eu acho isso muito legal. A família da Elle também mostraram dessa vez, né? Eu achei muito legal a cena em que o Tom vai lá na casa dela. E o que eu acho legal nesse sentido aí é de mostrar essas famílias que apoiam. Porque eu entendo que na nossa realidade muitas famílias viram a cara. Mas eu não acho que na produção audiovisual tudo tem que ser exatamente como acontece aqui no nosso mundo. Eu acho que a gente pode ser um pouco feliz e também mostrar como deveria ser. As coisas deveriam ser assim, mais naturais. Apesar de na série a gente ter famílias que retratam bem as preconceituosas aqui do nosso mundo real, eu acho muito bonito de ver essas famílias apoiando, porque mostra como é diferente a vida de quem recebe esse apoio, de como as coisas são mais simples para quem tem esse ombro amigo dentro de casa também, não só fora. Sem contar, gente, que existem muitas famílias que sim, que tratam com naturalidade. Desculpa avisar aí, mas nem toda família é um poço de preconceito. Tem gente que realmente consegue enxergar essas questões de sexualidade de uma forma muito mais natural e conseguem aceitar bem seus filhos. E é ótimo, porque você vê a pessoa se desenvolvendo ali desde a adolescência de uma maneira muito mais fluida, livre, sem aquela carga de problema. E o que a gente quer é isso, pessoas leves. A gente não quer várias cópias do Ben, que são pessoas mal resolvidas por conta das relações ruins de dentro de casa. A gente quer pessoas que se entendam bem mesmo e que recebam esse apoio da própria família. E isso eu acho muito bonito na série, principalmente aí na família do Tom e do próprio Nick ali com a mãe, né? O pai e o irmão é um caso à parte. Aí já foi realmente muita realidade, né? O pai que foi comprar cigarro e não voltou, o irmão tóxico. Deu pra gente se identificar, infelizmente, com essas partes. Uma das minhas cenas favoritas, inclusive, é a do 7º episódio, né? Que eles têm um jantar de família.
entre as famílias, né, do Nick e do Charlie. Aquele momento, né, que a gente leva os pais pra conhecer a família do namorado, né? Aquela coisa assim que já é tensa por si só, Já essa é premissa. tenso. Aí a gente tem ali o irmão muito chato, Ai, como é muito babaca. babaca mesmo, assim. E aí a gente tem um pai super ausente, que nem sabe onde é que os filhos estão, em que ponto estão, que visita eles 2 vezes no ano. Então, assim, essa cena é tão boa, porque eu acho que ela dá um espaço pra muitas coisas serem ditas ali naquele momento. Dá um espaço pra família do Charlie também perceber os problemas da outra família e entender que o Nick, ele é uma pessoa boa porque ele passa por aqueles problemas. Então eu acho que a partir daí a gente também tem até um apoio ao relacionamento deles. É, um outro olhar. Um outro olhar. Gostei. E fora que, assim, as atuações estão belíssimas, estão maravilhosas. Tem a Olivia Colman, nossa diva. E o Kit Connor, enfim, fazendo ali a cena do Nick e dando uma lacrada no pai dele. É tudo, assim, é muito bom. Foi tudo. É muito bom. Eu acho que é um momento de cartaz e de... Cara, pra gente perceber como são as questões. O pai é super ausente, ele não faz parte da vida. Então, na realidade, ele realmente não deve nenhuma explicação pro pai. E ele tava se torturando até então, de como seria contar pro pai sobre esse relacionamento. E quando ele tá ali vivendo aquele momento, o irmão jogando piadinhas pra tentar fazer com que a situação fosse ainda mais confortável, ele tem aquele estalar de... Cara... Tu não sabe nem qual é a minha série. Uhum. Por que eu tô preocupado em contar pra você? É isso aí. Esse é meu namorado. Aceitou bem, não aceitou, não vai fazer diferença, né? Você só vem aqui 2 vezes no ano. Então acho que foi uma cena deliciosa, assim, da gente ver esse desabafo. E, enfim, de colocar ali os pingos nos is. E eu amo que o próprio irmão levou um fecho do pai no meio disso tudo. Porque ele criou toda aquela situação, achando que tava abalando. E ele só mostrou o quanto ele é imaturo. Ele é muito imaturo. Parece que ele é mais novo e não o Nick. Sim, e eu acho que é incrível, assim, porque a gente tem as relações familiares construídas durante toda a temporada, assim, de uma forma muito boa e de forma diferente também. A gente tem a família do Charlie, que ainda assim é um pouco... que aceitam ele bem, que tratam ele bem, enfim. Eles são um pouco mais ríspidos e rígidos em algumas coisas. Inclusive, eu achei a família dele muito parecida com a minha, assim, na minha adolescência. Que tinham certas questões, assim, que eu acho que... é até uma coisa de pais que não sabem bem como agir naquela situação. E aí, às vezes, tomam uma decisão errada. Mas tudo bem, porque eu acho que todo mundo vai tomar decisões erradas, né? Principalmente quando é pai e mãe, assim. Eu acho que é um peso muito grande. E depois a mãe dele chega e diz, não, tá tudo bem. O Nick é um cara legal e deu tudo certo, assim. E a gente também tem a família da Darcy, né? No caso, a mãe dela, que a gente vê em umas 2 cenas, assim, durante a temporada. E aí a gente entende também a dificuldade dela em ser quem ela é, né? E se permitir dizer eu te amo, e se permitir estar num relacionamento de forma livre, assim, com a Tara. E infelizmente, que nem a gente tu falou ali da importância do audiovisual de trazer o lado positivo, né? A gente não é como se não tivesse o lado negativo também sendo exibido, né? Porque nós temos ali a família do bem, como a gente já tinha citado aqui, e a da Darcy, que tem o seu preconceito, eu acho muito palpável, assim, muito explícito ali. Ela fala mesmo, né, a mãe dela ali, quando a Tara vai atrás da Darcy pra entender o que tá acontecendo. Ela diz assim, minha filha tá parecendo uma lésbica e sabe, e é uma coisa muito real, assim, muito do dia a dia. Então já deve ser muito pesado pra Darcy viver aquele ambiente, né? E por isso que ela sai e vai pra escola e cria a realidade dela ali naquele outro E mostra momento. quanto essa personagem ela é forte também, né? Uhum. Porque ela é tão espontânea, ela é tão alto astral e parece que ela é tão livre. Só que isso condiz muito com a realidade. A gente não sabe o que cada pessoa passa dentro de casa. Então, ela ter toda essa liberdade que ela tem fora de casa
não significa que ela é muito bem aceita. E eu gostei muito, então, de justamente ser com ela, com a Dácia ali do casal, a que parecia ser a mais tranquila com tudo, tá vivendo uma situação tão difícil dentro de casa. Foi muito bonita aquelas cenas. Eu acho que foi crescendo, né, ao longo dos episódios. A gente tava se preparando pro que vinha por aí. E aí, eu já tava bem fragilizado emocionalmente. E quando chega essa cena, logo depois ali da casa, em que eles se reúnem e a gente finalmente entende qual é o problema que tá acontecendo e começa até a tocar Seven da Taylor, foi um momento de muita emoção, assim, pra mim. Porque acho que a autora foi muito sensível na maneira como ela tratou essa temática. E faz com que a gente admire ainda mais o relacionamento deles. Tanto os relacionamentos amorosos, quanto esse relacionamento de amizade que o grupo tem. É aquela máxima da comunidade LGBT, né? Que a gente pode escolher a nossa família. E isso é muito bonito, né? E eles escolheram a deles, assim. E acho que assim a gente se despede do episódio. Um momento fofo. E é isso, amigo. Só tenho muito a agradecer pela tua participação novamente aqui. Sigam o John nas redes. Vou deixar esse momento pra ele aí, colocar o @ dele e tudo. E vejam o canal dele no YouTube, Sinceroteca. Gente, eu que agradeço o convite, sério, eu adoro vocês. Fiquei muito feliz de estar voltando aqui pra falar dessa série que eu amo tanto e ainda falar de uma farofinha lá no início. Me sigam nas redes sociais, galera, Sinceroteca no Instagram, no YouTube, na Twitch XOXO_GospelJohn, tô sempre fazendo live por lá. E é isso, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Mal posso esperar pra ver vocês pessoalmente de novo, viu? Porque ano passado foi tudo. É verdade. Espero que esse momento do reencontro venha logo. Todos torcemos por isso. Quero agradecer, então, mais uma vez a tua presença aqui. Foi ótimo bater esse papo. E quero lembrar vocês que somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais e que as redes do João estarão na descrição desse episódio. Não esqueçam, inclusive, de classificar, de comentar, de interagir, de compartilhar, porque tá muito legal. E mais vezes o João pode aparecer aqui, né? Quanto mais engajamento, mais vezes a gente chama o João. Dá pra eu voltar, gente. Ele é o nosso Valsir. Sim! Se a gente quer recuperar a audiência, sim. O gossip, vamos escalar o gossip. Muito obrigado, gente, por mais esse episódio. Um beijo e até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.